João Vitor de saída do Vasco da Gama, o destino será realmente o CSKA da Rússia. Informação do amigo Rodrigo Silvério do canal Podcast Cruz Maltino. O zagueiro João Vitor está muito próximo, de deixar o Vasco da Gama. Ele já tem uma viagem marcada para a Rússia, onde deve assinar o seu contrato com o CSKA. A negociação está em estágio final e a saída do jogador deve ser confirmada em breve, Então, o jogador não vai permanecer no Vasco da Gama. As informações que a gente tem em relação a dinheiro é 4 milhões e meio de euros, tá? O CSKA havia oferecido 4 milhões de euros ao Vasco. O Vasco fez uma contraproposta pedindo 5 milhões. Chegaram ali no meio termo, Em qualquer negociação é assim. Chegaram no meio termo de 4 milhões e meio de euros, que na cotação atual dá 28 milhões de reais. Então, uma excelente venda, 28 milhões de reais pelo zagueiro João Vitor, que eu já disse aqui em outros vídeos, não acho um zagueiro ruim, mas no Vasco realmente não tinha mais clima para ele continuar por conta dos problemas dele com a torcida, com a organizada. Enfim, eu acho que ele já não estava mais com a cabeça no Vasco, se desconcentrou, acho que perdeu a motivação também de vestir a camisa do Vasco. Então, que bom que o Vasco consegue dar uma saída inteligente, de recuperar parte do investimento, grande parte do investimento, que fez nesse atleta. 28 milhões de reais, acho que é uma excelente venda. João Vitor vai viajar para a Rússia, realizar exames médicos para assinar com a equipe do CSKA de Moscou. E agora já saíram outras informações, Então vou trazer as informações mais quentes nesse momento. Sobre Galatasaray, sobre Carlos Cuesta. Proposta recusada. Infelizmente, proposta do Galatasaray recusada. O Vasco já tinha ali um acordo com o zagueiro sobre o salário. O Cruz Maltino, o Vasco propôs pagar 1 milhão de euros com uma opção de compra de 3,5 milhões de euros. E os turcos rejeitaram e afirmaram que só libera o colombiano por 8 milhões de euros. Essa é a informação, infelizmente. Mas o Vasco tem aí um plano B. Vou trazer já essa informação. Antes de falar sobre o plano B, deixa o like, compartilha. E eu tô aqui destrinchando a informação, até me perdoe, galera. Hoje eu já falo pausadamente, mas hoje eu tô muito cansado, porque eu tô desde cedo. Resumindo, eu fui dormir 3 horas da manhã, que a gente chegou da Copa Sérgio, BTB empatou ontem com o SBT. Acordei 6 horas para ir para a CBF. Cheguei, não almocei direito, vim direto pro estúdio para fazer aqui a transmissão. Então, me perdoe, já falo pausado, mas hoje eu tô aqui bem cansado mesmo. Mas vamos seguindo aqui as informações, porque é o seguinte, João Vitor de saída. Primeira mão, a informação veio dos amigos do podcast Cruz Maltino, do Rodrigo Silvério, do Madruga Vascaíno e o podcast Cruz Maltino, E depois os outros veículos também vieram confirmando essa informação. O Atenção confirmou essa informação também. Acredito que o GE já tenha soltado alguma matéria sobre. Mas a informação é o seguinte: o Vasco encaminha a venda do zagueiro João Vitor ao CSKA. O defensor, inclusive, tem viagem marcada para a Rússia, onde realizará exames médicos. Então já uma saída aí, cerca de 4,7 milhões de euros. A proposta, 4,5 milhões de euros. É a informação. O Vasco está avançando a venda do zagueiro João Vitor para o CSKA. Os russos chegam a 4,5 milhões de euros e ainda poderiam deixar um percentual da fatura e venda para outro clube europeu do jogador com o Vasco. Então, assim, o Vasco ainda teria ali um vínculo, como se fosse uma vitrine para receber um valor futuramente numa venda do João Vitor. O jogador já tem sua viagem para a Rússia agendada e irá realizar exames médicos. Aí, a galera fala: John, então, em português, claro, me desculpa a expressão, ferrou em relação ao zagueiro. Eu não perguntei. A gente está ao vivo aqui no podcast Cruz Maltino e uma pergunta que está surgindo muito, principalmente entre os torcedores, é o seguinte: o Vasco está em RJ, E isso daí atrapalha de alguma forma a contratação? Tem que ter autorização de alguém para poder, sem ser do Vasco, claro, juiz, alguma coisa do tipo, para o Vasco poder fazer contratação, ou está super tranquilo isso daí? Não, qualquer clube em RJ obviamente tem que ser responsável, mas mesmo não estando em RJ, aquilo que eu posso dizer é que a diretiva do Vasco, e através do seu presidente, tenta fazer obviamente uma gestão responsável financeira
e só vai ao mercado de acordo com as possibilidades, não entra em loucuras, e o objetivo principal do Presidente, que ele já o disse várias vezes, é não aumentar a dívida, por isso nós vamos seguir sempre essa linha orientadora. O questionamento da torcida diário é sobre reforços, né? Queria saber de você como é que está o Vasco no mercado em busca desses reforços, se os nomes que estão ventilando aí no mercado são verdades, como é que está o Vasco aí em busca de novos reforços, vai contratar um zagueiro, um atacante, como é que está a questão do Andrés também? Existem várias negociações em curso, eu acredito que nos próximos dias vão haver novidades. Em relação aos nomes individualmente, até por uma questão de sigilo, eu acredito, e é a minha teoria, que quanto maior sigilo, mais defende os interesses do Vasco, ou seja, acredito que para sermos bem sucedidos na negociação, esse sigilo é importante, por isso não vou comentar individualmente, mas há negociações abertas, tanto de entrada como de saída, e durante esta semana eu acho que vão haver algumas novidades. Admar, além desse mata-mata da Copa do Brasil, que é muito importante em termos de possibilidade de conquistar um título, mas também financeiramente, esse é um mês muito importante para o Vasco no Campeonato Brasileiro, com confrontos diretos que podem fazer muita diferença em termos de classificação. Como é que tem sido essa conversa com o Fernando Diniz, com o grupo? Tem alguma coisa que é prioridade, ou a prioridade é tentar avançar na Copa do Brasil e sair com o melhor resultado possível desses confrontos brasileiros? Sim, um clube da dimensão do Vasco, e até também pela repercussão financeira que tem a Copa do Brasil, neste momento não podemos dizer se priorizamos uma competição ou outra. É jogo a jogo, nós acreditamos que temos capacidade para sair desta situação, para reverter esta situação dentro do brasileiro, e também acreditamos que temos capacidade para chegar à semifinal da Copa do Brasil, que é o grande objetivo, um de cada vez. Obviamente neste momento é ultrapassar o Botafogo. Acho que tem algumas sondagens com os jogadores do time titular. Tem alguma intenção de alguma saída, ou vai segurar todo mundo? Não, a prioridade, dependendo sempre da situação, da oferta financeira, porque obviamente o Vasco encontra-se numa situação financeira delicada, mas se nós tivermos a oportunidade de mantermos os melhores jogadores, nós vamos fazê-lo. Admar, só mais uma questão em relação ao Carlos Cuesta, zagueiro. Existe alguma negociação do Vasco com esse jogador, ou isso não existe? Eu já tinha falado anteriormente que na nossa opinião não faz sentido, no meio de uma negociação, falar individualmente sobre um nome ou abrir o que quer que seja, porque acreditamos que o sigilo pode ser importante para trazer algum jogador que estamos a negociar. E sobre em relação ao João Vitor, ele realmente pediu para a diretoria para deixar o Vasco por conta das críticas da torcida? Não houve nenhum pedido do João Vitor para sair. Nós, depois do jogo de domingo, o time ontem não treinou, hoje também de manhã não treinou, agora durante a tarde vamos conversar com o jogador, vamos tentar perceber se realmente isso corresponde ou não corresponde, mas até agora não houve absolutamente nenhum pedido por parte do João para sair. Você não pode abrir nomes, mas pode falar quais posições o Vasco está em busca do mercado, pelo menos? Não, nós estamos a tentar reforçar a defesa e o ataque. Obrigado. Obrigado. O trabalho tem sido bem feito, e acreditamos que rapidamente vamos inverter esta tendência. O Diniz usa tão pouco a nossa base. Essa pergunta vai ter que ser feita ao professor. Eu estou no clube há pouco tempo, não é? Eu acredito que o professor Diniz, em função do momento de alguns jogadores, em relação a uma meritocracia, em relação à estratégia para alguns jogos, ele utiliza sempre os jogadores que acha mais indicados para cada jogo. Admar, em relação ao Ryan, qual é o próximo passo sobre o jovem da base do Vasco? Renovar o contrato, aumento de salário, multa rescisória, ou receber uma proposta e fechar uma proposta para saída, para venda do Ryan? O Ryan é um ativo muito importante do clube, tem contrato, está sob contrato, tem uma multa rescisória. Se alguém cobrir a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada, e neste momento existem em curso conversas com o seu staff e com o seu entorno para poder estender o contrato. Pode perguntar, quem ainda não perguntou. Eu não pergunto. Olha, torcedor vascaíno, a verdade é que mais de 150 milhões entrando nos cofres do clube parece tentador, ainda mais nesse momento delicado. Mas é preciso lembrar, vender é fácil, repor à altura é o desafio. Se o dinheiro for bem investido, pode ser a virada que o Vasco tanto precisa. Se não, vira apenas mais uma oportunidade desperdiçada. E aí, o que você acha? Vale vender os 3 jogadores ou é arriscar demais?
Deixe sua opinião aí nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo do Gigante da Colina.